Esse vídeo eu trouxe para vocês algo que está fora da resolução, mas que é abordado por vários teóricos. Os testes psicológicos podem ser classificados de outras formas, desde a modalidade, né? Nós vamos abordar aqui as diferentes modalidades de aplicação, mas existem outros tipos de classificação. Quais são os principais tipos? Eu separei aqui para vocês. Primeiro, os testes eles podem ser classificados de acordo com o tipo de resposta. Vão ter testes que as respostas são certas e erradas, corretas e erradas. São os testes conhecidos, né, popularmente como testes objetivos. Exemplo, um teste de inteligência, onde vai ter uma questão, um problema, geralmente, para ser resolvido, geralmente um desenho, né, que falta uma parte daquela figura. Nós temos geralmente de 5 a 6 opções que o avaliado e a avaliada devem encontrar uma única resposta correta. É um teste de resposta correta. Teste de escalas de perfis. Não existe resposta correta. Existe uma pergunta, existe uma escala de possíveis respostas e o avaliado ele vai marcar o quão ele se percebe, ou se for uma heteroaplicação, a pessoa que está avaliando a outra vai dizer como ela percebe aquela outra pessoa. E aí, de acordo com a pontuação que é marcada naquela escala, vai apresentando determinados perfis. Isso é muito comum em testes de avaliação de sintomas depressivos, testes de avaliação de estresse, de ansiedade, né? É comum também, inclusive, em testes de personalidade, inventários e questionários de personalidade. Os testes projetivos, que podem ser testes de contar história, de fazer desenhos, de falar o que está percebendo, né? Numa prancha ou numa mancha, como acontece no Rorschach, ou num desenho, como acontece no TAT, no CAT, né? Testes projetivos, geralmente, é apresentado um estímulo ambíguo para o avaliado e para a avaliada, e ele vai projetar, na hora que ele vai dizer o que ele está percebendo, a história que está acontecendo, ou quando a gente pede para ele fazer um desenho, ele vai fazer o desenho, né? De acordo com o que ele quer colocar no desenho, a história que ele vai depois contar, é considerado um teste projetivo. Uma grande diferença, então, do teste projetivo é que, geralmente, ou é um comando ambíguo, eu quero que você desenhe uma casa, eu quero que você conte uma história, né, que envolve uma família, ou vai ser apresentado um estímulo ambíguo mesmo. Como exemplo, o teste Rorschach vai ter uma mancha e eu vou pedir para ele dizer o que é que ele está vendo naquela mancha. Como o teste projetivo, que eu vou pedir para ele fazer uma pirâmide colorida. Tá? Os testes expressivos são cópias, geralmente são cópias de modelos que existem. A principal forma de aplicação dos testes expressivos é através da escrita, né? São os testes expressivos grafomotor. A grande maioria são testes de personalidade, mas nós temos até um teste de memória que é um teste expressivo também, que é o figura complexa de Reis, está aqui atrás. E o teste expressivo mais conhecido é o polográfico, mas temos também o PMK, um outro exemplo, onde existe um modelo, no caso do polográfico são aqueles traços, e a tarefa do avaliado e avaliada é fazer a cópia do modelo máximo mais parecido possível com o modelo e fazer o máximo que puder. De acordo com a forma como copia, vai ser levantado características de personalidade. Existem testes expressivos, a grande maioria não estão validados aqui no Brasil, onde a gente avalia o avaliado pela capacidade que ele tem de repetir determinados movimentos, né? Teste expressivo tem a ver com movimento, tem a ver com coordenação psicomotora. Os testes de desenho, exemplo HTP, teste de desenho figura humano, DFH, testes de cópias, o exemplo do teste de cópia, que também não deixa de ser um teste expressivo, é o teste Bender, mas nós temos outros testes que trabalham com cópias, tá bom? Outra classificação de testes psicológicos são os testes baseados na objetividade e padronização, de aplicação, geralmente de correção. E aí nós temos os testes psicométricos, normalmente a padronização de correção e interpretação é baseada nas tabelas normativas. A gente aplica, por exemplo, um teste de atenção, o avaliado acerta o número X de itens, tem o número de erros e omissões que vai ser subtraído daqueles acertos, e aí ele recebe uma pontuação total. Como é que eu vou corrigir? Com aquela pontuação total, eu vou comparar uma tabela baseada na sua faixa etária, na sua escolaridade, no seu gênero, depende aí da tabela que o psicólogo quer utilizar, pode ser até por região, os testes vão ter por região, e eu vou comparar onde é que ele fica situado naquele grupo
que eu escolhi simular ele, de acordo com a pontuação dele. Teste de correção e interpretação normativa. Vão ter testes que não vai ter essa comparação por tabela. Um exemplo, o HTP. O HTP é um teste impressionista, projetivo, que também tem qualidades expressivas, onde não vai ter uma tabela para você dizer, olha, ele fez esse desenho assim da casa, lá na tabela tem tantos por cento que faz o desenho assim, tantos... Não vai ter. Você vai fazer a interpretação impressionista, baseada nos critérios interpretativos da projeção, né, da psicodinâmica, daquele resultado da casa. Muito também fundamentado na história, né, no inquérito que a pessoa responde, os indicadores psicológicos atuais. Outro exemplo, o próprio Rorschach, é um teste impressionista, onde você não vai ter lá uma tabela onde mostra os percentis normativos. Você vai ter critérios de interpretação, de correção, baseado na cor, né, na forma que ele viu, o que foi que fez influenciar ele ver, foi a forma, foi a cor, foi o movimento. Tudo tem vários critérios de interpretação, mas é baseado no critério de interpretação mais qualitativo, mais interpretativo do que classificativo, tá bom? É claro que mesmo o teste projetivo, ele tem que ter um sistema, né? A sistematização de correção. Essa sistematização traz uma certa objetividade, mas é muito diferente de você aplicar um instrumento, pegar um valor quantitativo, ir numa tabela e achar a classificação para interpretar. Ainda trazendo aqui a classificação dos testes, testes podem ser classificados quanto ao tipo de construto psicológico que ele avalia. Isso aqui, com certeza, já é bem conhecido de vocês. Testes de inteligência, que aí, na realidade, no plural, né? Existem vários tipos de inteligência e vários tipos de testes de inteligência. Considero que dos construtos, mais avaliados por psicólogos e psicólogas. Testes também no plural de atenções, atenção dividida, alternada, concentrada, difusa, sustentada. Teste de memórias também, no plural. Aí nós vamos ter escalas, questionários de impulsividade, testes para avaliar a personalidade baseada em aportes teóricos, como, por exemplo, a teoria Big Five da personalidade. Testes que avaliam especificamente o estresse em crianças, jovens e adultos. Testes que vão avaliar a ansiedade, testes que vão avaliar sintomas depressivos. Então, o teste pode ser considerado também baseado ou pode ser classificado baseado no tipo de construto psicológico que ele avalia. Quase encerrando aqui a nossa classificação dos testes, os testes podem ser classificados quanto à modalidade de aplicação e a modalidade de correção. Na modalidade de aplicação, nós temos os testes de aplicação manual, que com certeza é o que a gente está mais acostumado, onde eu preciso ter... Primeiro, a aplicação vai ser presencial. Eu preciso ter o material de aplicação. Um material de aplicação, geralmente, para cada candidato, para cada avaliado. Esse avaliado, o candidato ou cliente, vai responder, né, baseado no caderno de aplicação, geralmente com a folha de resposta ou folha de registro. E aí eu faço a aplicação manual e eu vou corrigir depois aquele material físico. Essa ainda é a principal modalidade de aplicação de testes. De 2020 para cá, já existiam alguns testes, mas cresceu muito o investimento em transformar testes psicológicos formatizados. Aí nós temos dois grupos de testes informatizados. Os testes informatizados de aplicação presencial e os testes de aplicação remota, tá? Os de aplicação informatizada, eu preciso estar presencialmente no mesmo ambiente com o avaliado. Eu vou estar geralmente com um computador, com um dispositivo eletrônico. E no lugar de ser folha física, caderno de aplicação, ele vai responder no meu equipamento, no meu sistema, no meu computador. Existem muitos testes de neuropsicologia, onde o avaliado, ele vai responder num sistema no computador. Às vezes até um iPad, né? Ou um computador, vai estar lá o sistema e o avaliado, o cliente, vai responder. A vantagem dessa aplicação comparada com a informatizada é que há uma correção praticamente instantânea, gerando relatórios, e alguns inventários, alguns testes, ele permite dinamicamente alterando os itens, de acordo, inclusive, com respostas do avaliado, diferente de um caderno físico que não tem como alterar a ordem, os posicionamentos dos itens. É feito
pela inteligência artificial do sistema de aplicação informatizada. E o teste de aplicação remota é um teste de aplicação informatizado, porém não precisa estar no mesmo momento, na mesma sala. Você pode encaminhar um link para o avaliado, por exemplo, no atendimento online. Ele recebe aquele link, na hora que ele abre, ele vai ter um tempo, um time para responder, e o sistema, depois daquele tempo, ele encerra, ele fecha, e aí automaticamente vai os resultados para um sistema da editora, né, do teste específico, ao qual o psicólogo vai ter acesso, e ele vai ter acesso a um relatório de interpretação quantitativa, qualitativa. É bem interessante também. É claro que eu não posso pegar um teste de aplicação manual e, por conta própria, transformar numa aplicação remota. A resolução diz que precisa passar pelo SATEPS, ser avaliado e precisa ser aprovada a aplicação a modalidade diferente do teste originalmente aprovado, tá? Mas a aplicação remota ela é excelente hoje para os nossos serviços por meio de tecnologia. Uma ressalva, ou pelo menos um cuidado ético em relação a essa aplicação, primeiro, sempre que você for fazer a aplicação remota, faça a aplicação remota online. Seria isso. No mesmo momento, full time, né? Você fazendo a sessão com o seu paciente, o seu cliente, ele lá, ou no celular, que ele pode receber pelo WhatsApp o link e abrir, ou no computador, e você fica, no mesmo momento que ele está respondendo, você fica acompanhando. Primeiro, para evitar que outras pessoas fiquem vendo, né, o instrumento lá online, e segundo, porque você precisa estar acompanhando como é que ele está respondendo, como é que ele está enfrentando a própria aplicação do instrumento. Então tem que ter esse cuidado ético. Por fim, os testes podem ser classificados também conforme a modalidade manual informatizada. Existem testes que só têm a correção manual. Vai ter a aplicação manual e a correção será sempre manual. E existem testes que têm a aplicação manual e tem as duas correções, correção manual e também a correção informatizada. Todos os testes de aplicação informatizada ou aplicação remota, a correção já é informatizada automaticamente, certo? Mas testes que têm aplicação no papel, por exemplo, a bateria BFP, eu posso corrigir a bateria BFP através de um protocolo de correção manual, ou eu posso lançar no sistema da PISO, caso do psicólogo, e ela já gera um relatório, de acordo com as respostas que eu coloco lá do avaliado, um relatório e uma correção informatizada. A vantagem da correção informatizada é que ela poupa tempo, poupa dinheiro, porque alguns protocolos de correção às vezes é mais caro do que a folha de aplicação, e diminui a chance de erros do psicólogo e da psicóloga. Alguns problemas da correção informatizada é que algumas avaliações qualitativas precisam ser feitas também manualmente. Às vezes a correção informatizada deixa passar algumas interpretações qualitativas, tá bom? Nós estamos encerrando essa nossa videoaula, né, sobre conceitos, né? Agora a gente está abordando os principais conceitos de testes psicológicos. A próxima videoaula nós vamos fazer na prática como você pode consultar o sistema SATEPS, né, sistema de testes psicológicos, de avaliação de testes psicológicos do CFP. Em seguida, já nessa mesma aula, a gente vai trazer algumas dicas e cuidados para você escolher os testes psicológicos e montar sua bateria de avaliação. A gente vai ver isso também nos próximos módulos. E a gente vai terminar esse módulo com alguns cuidados e dicas éticas das principais resoluções que acabam aí impactando nossos atendimentos psicológicos na clínica e também alguns cuidados para a escolha dos testes psicológicos, tá bom? Até a próxima videoaula.